ética, seu sentido de monarquia, seu governo, suas leis, arrancou pela raiz. Essa nação hoje não existe. É os Vândulo, Estrogurdo e os Eros. Foi arrancado pela raiz. Então foi os 3 chifres dos 10 que foi arrancado. Mas aí nasceu um chifre pequeno, nasceu um chifre pequeno. Mas o interessante é que esse chifre pequeno está falando da Europa. Só que o interessante é que é isso aqui que é interessante, muito interessante. É que surgiu o Apocalipse, fala que Apocalipse 13:2 fala que de um império que é o mesmo de lá de Daniel, do quarto animal aí, primeiro quarto animal, que eu falei que é o leão, a Babilônia, o urso, a Média e a Medopécia, o leopardo, a Grécia, e o quarto animal aí, o Império Romano. No Apocalipse 13:2, nós vamos ler isso aqui a pouco. Aparece, ou vamos aqui ler logo, para não perder aqui aqui, veja só, aparece o animal no Apocalipse aqui. No Apocalipse aparece um animal que é a besta. Veja só aqui, ó. Apocalipse. Esse animal, ele aparece Apocalipse 13:2. Aparece sozinho com o poder de todos esses impérios, o poder da besta, de todos os impérios que existiu, ele sozinho, com toda essa força aí, aqui no Apocalipse, ó. E diz assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo, ó, a semelhança do leopardo. Quem era o leopardo lá? Qual era o império leopardo? Era a Grécia. A besta que aparece no Apocalipse é a semelhança desse império, Alexandre o Grande, ó. 25 anos de idade, revolucionou o mundo. A besta aparece sozinha com esse poder de lá. Vamos lá. Era semelhante a um leopardo. Os seus pés como pé de urso. Quem era o urso lá? O império do urso era o Medo e a Medopécia. Ela aparece aí, ó, com os pés como de urso, ó, a força dos seus pés como de urso, e aparece com sua boca como a boca de leão, ó, a força da Babilônia. Aparece com esse poder desses impérios, tudo em uma só. Aí aparece no Apocalipse 13, que é aí o Império Babilônico, ela sozinha com toda essa força, o Império Medopécia, o Império da Grécia, o Império o único Império Romano temporal com ela também, e agora o Império Papal, Mas entendido essa parte aqui agora, vamos aprofundar nesse estudo agora. Referente também tem o carneiro, que não foi dito ainda, o carneiro, Vamos lá. Daniel 8, o carneiro significa o Império Medopécia. O bode significa o Império da Grécia, Os 4 animais que viste subiu no seu lugar, foi os 4 Daniel 8 fala que o carneiro tinha 2 chifres, e
estava se exaltando, né? O carneiro estava se exaltando, né? O carneiro estava exaltado. E quando o carneiro estava exaltado, né, veio um bode ali do ocidente e quebrou os 2 chifres, né? Na época era o carneiro, era os Medo e Medo-Persa, os 2 chifres, e o bode, a Grécia, Alexandre o Grande, derrotando aí os Medo e a Medo-Persa, né? Medo e a Medo-Persa. Só que foi quebrado também o chifre do bode, quando o bode estava se exaltando. O bode vinha se tocar no chão. Era Alexandre que veio com toda a força, com todo o poder, numa velocidade tremenda, derrotando aí o Medo e a Medo-Persa. Só que foi quebrado o chifre do bode, o único chifre, né? Primeiro o bode quebrou o do carneiro, os 2 chifres, o Medo e a Medo-Persa. Foi a Grécia vencendo aí, né? O império da Medo-Persa. E depois o bode também foi quebrado o seu chifre quando estava se exaltando. Entrou e nasceu 4 chifres no lugar daquele do bode. Que foi o que? Alexandre morreu quando estava na sua maior força e levantou 4 generais no lugar de Alexandre, general de Alexandre. Só que esse general não teve a mesma força do poder que Alexandre conquistou, né? Depois desse general saiu um chifre pequeno nesse meio aí, que pendeu tanto para o sul, para o norte, o oriente, o ocidente e para a terra famosa, a terra famosa, para Jerusalém. E esse chifre significa Europa, o império do anticristo, está apontando para a Europa. O que acontece é que nesse estudo agora nós vamos se aprofundar. Há mais de 500 anos que os Estados Unidos, os presidentes que já passou, vem tentando fazer um acordo com Israel e a Palestina. Com Israel e a Palestina. Para quê? Para que nesse acordo seja cedido ali aquela parte da mesquita que está no lugar da pedra fundamental, aonde tem que ser construído o 3º templo, aonde o anticristo vai se assentar, é o que diz aqui, ó. Vamos lá rapidinho para você entender aqui, em nome de Jesus. 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e verso 4, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e manifeste o homem da perdição, aí o filho do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer o seu próprio Deus. Meus queridos, tremendo aqui. Então aqui aponta que o anticristo, o Messias, o antimachia, que é o Messias que Israel, Jesus veio para Israel, João diz isso aí, mas Israel não recebeu. Quem recebemos foi nós, recebemos a graça aí de ser. A promessa foi feita para Israel. Israel não abraçou, rejeitou. Então nós abraçamos e hoje nós éramos o último e somos o primeiro. Só que Jesus veio para Israel. Israel não aceitou Jesus. Não recebeu. Porque esperava Cristo vindo, montado em um cavalo, quem sabe, sameando fogo, com grande autoridade, ou nascesse em um grande império. Como Israel viu Jesus nascer na manjedoura, aquele menino humilde falou: esse não é nosso Messias não, esse não é o nosso Messias, porque nós não trabalhamos aí com um Deus fraco, nós não trabalhamos aí com
um Deus fraco, ou seja, nós não servemos a um Deus fraco, ao qual eles não aceitou Jesus, eles não aceitou Jesus nascendo numa manjedoura humildemente, e por isso rejeitaram Jesus e nós abraçamos. Então eles esperam esse Messias. Esse Messias, que é o anti-Machia, o anticristo, é uma confusão muito grande. Muitos que agora estão estudando a Bíblia em hebraico falam que não crê, que o nome de Jesus que servimos é Jesus. Faz uma confusão tremenda, porque eles dizem que o nome verdadeiro de Cristo que está no hebraico, só que a Bíblia foi trazida do hebraico primeiro para a língua alemã, por Lutero, foi da Igreja Católica que se dividiu lá. Depois veio para o latim, a própria língua dos romanos, que é em latim. A Igreja Católica é latim, traduzida por Jerônimo. E depois chegou o nosso português aí, já outros que traduziu aí, José Wellington Bezerra Ferreira, e trouxe a linguagem mais completa para nós aí. Então, o que acontece quando Israel não aceitou a Jesus como Salvador, eles esperam um Messias. Esse Messias é o anti-Machia, o anticristo. E quando ele vinha aqui, diz em 2 Tessalonicenses 3:4, que ele é o homem do engano, e vai se assentar no lugar, no templo, no lugar de Deus, querendo ser o próprio Deus, ou dizendo ser o próprio Deus. Então Israel tem pressa em construir um templo, porque ele precisa sentar lá. E os americanos vêm tentando fazer um acordo entre Israel e a Palestina, porque lá está, no lugar onde vai ser construído o templo, onde vai ser construído o terceiro templo, chamado de Salomão, onde está a mesquita do Irã, lá dos muçulmanos, bem no meio lá. E se Israel chegar e derrubar aquilo agora na raça, vira uma guerra. Então é preciso um acordo. Quando Israel foi declarado Estado, um país, Israel ainda pegou uma guerra com a Palestina e andou tomando um pedaço de terra da Palestina, ao qual a Palestina nunca consegue ter uma aliança, isso que é profético, com Israel, e não consegue fazer um acordo, não consegue ter uma convivência de paz ali. Então vai ter que aparecer um governo aí, ao qual Estados Unidos aí há mais de 500 anos, os governos, presidentes vem tentando fazer um acordo com Israel e a Palestina. Por último agora, dia 28 agora de janeiro, estava aí no jornal, pode olhar nos canal no YouTube, rede social. Dia 28 de janeiro, o Trump tentou fazer esse acordo. Chamou lá um representante judeus, israelense, e tentou fazer esse acordo com a Palestina, prometendo dar mais de 50 milhões para investimento, construir prédio, casa, gerar emprego, Israel parar aí suas obras por 4 anos, em troca tem outros favores aí que não foi anunciado, mas todo esse acerto, a tentativa desse acordo para que a Palestina, o Irã, libere aquela área lá. Então o que vai acontecer? Quando haver um homem que vai fazer o acordo, que já está aparecendo, que está tentando, os Estados Unidos, a Palestina não aceitou, porque disse que o presidente americano, Trump, está puxando sardinha para Israel. E aí, por que acontece, não vai haver acordo da parte dos Estados Unidos? Porque a Bíblia aponta que o anticristo surgirá da Europa e não dos Estados Unidos.
E aí, o que acontece? Se Trump fazer esse acordo, já tá aparecendo que é ele quem vai ser aí o anticristo, mas não é, porque aparecerá da Europa. Esse acordo vai partir, eu vou falar daqui a pouco, é de Emmanuel Macron. É ele que está batendo com as evidências bíblicas. Então, presidente tentaram e não conseguiu fazer esse acordo aí. Então, o que acontece aí agora? Trump, 28 de janeiro, tentou, a Palestina não aceitou, porque a profecia aponta para a Europa e não para os Estados Unidos. E aí tá parecendo que vai sair de lá esse que eu digo aqui da Europa, vai sair de lá esse acordo, vai aparecer de lá e não da onde está apontando, né? Da onde está tentando fazer, que é os Estados Unidos aí, tentando fazer aí esse belo acordo. Então vamos seguir aqui com o estudo. Vamos seguir aqui com o estudo, né? Agora é interessante saber, falamos aí das interpretações de Daniel, né? E vamos para o Apocalipse. O Apocalipse fala de 3 bestas que vai surgir. Vai surgir 3 bestas no Apocalipse. A besta do mar, que é a religiosa. A besta da terra, que é o poder político. E a besta do abismo, que é o próprio Satanás, né? A besta do mar está em Apocalipse 13:1. A besta da terra está em Apocalipse 13:11. A besta do abismo está em Apocalipse 17, verso 8, né? A besta do mar, a função dela, ela busca adoração, idolatrar o povo, a adoração, levando o povo à idolatria. Essa besta já está atuando aí. Agora, a besta da terra, ela vem para implantar uma marca no seu povo. Ela vem para implantar uma marca no seu povo. Aquele povo dela é aquele que aceitar. E principalmente ela vem para perseguir o povo de Deus, implantar a marca no povo de Deus. Porque o dela já é dela, tanto faz, tanto fez. Mas a marca é para todos, pequeno, rico, pobre, livre, escravo, para todo mundo, as escrituras diz, né? Agora, a besta do abismo, ela vem para levar à perdição todos aqueles que crê nela, porque é o próprio Satanás se personificando como se fosse o próprio Cristo, e levando aí o povo à perdição. Essa besta religiosa, geograficamente, daqui mais uns minutos nós vamos ver aonde é que ela está localizada. Presta atenção aqui agora, muitos acreditam que a besta do Apocalipse, a Bíblia diz aqui, Apocalipse 13, vamos ver aqui, e diz assim: eu pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome, Blasfema. Veja só o que acontece aqui. O que acontece? A besta do Apocalipse, Daniel 7:8, ela tem olho como de homem. No Apocalipse 13:18 é número de homem. Daniel 7:8, com insolência, boca com insolência. Apocalipse 13:5, boca como de blasfêmia. Daniel
7:11, entregue para ser queimado. Apocalipse 13:3, golpeado de morte. Daniel 7:21, fazia a guerra aos santos. Apocalipse 13:7, peleja contra os santos. Daniel 7:25, palavra contra o Altíssimo. Apocalipse 13, verso 6, blasfêmia contra o Deus do céu. Daniel 7:25, mudaria os termos e as leis. Apocalipse 13:6, disfarçando do tabernáculo. Daniel 7:25, agiria por 3 tempos e meio. 3 tempos e meio. Apocalipse 13:5, agiria por 42 meses. Esse aí é o... você vê que a profecia, a revelação de Daniel confere com o Apocalipse. Deus estava mostrando lá e confirmando no Apocalipse que é a mesma coisa. Só com a diferença entre a besta religiosa do mar, que sobe do mar, 7 cabeças e 10 chifres, com a besta da terra, que é o poder político. São bestas diferentes. A que vai atuar primeiro é a besta religiosa. Essa já está atuando aí no mundo, mais ou menos desde 27 a.C. Paulo já falava que o anticristo, a besta, já estava no mundo. Paulo já falava há muito anticristo. Então esse império, esse poder já vem operando desde antes de Cristo. Já vem operando. Só não está manifestado ainda a besta da terra. A do mar religiosa já está revelada e mostrada. Eu vou mostrar aqui na frente. Mas a da terra ainda não. Falta se manifestar. E tudo está apontando para a Europa. E vamos entender já por que está apontando para lá. Então, vamos ler o Apocalipse, aprofundar no Apocalipse. Vamos se aprofundar no Apocalipse e ver aqui que esses impérios, o império que foi gerado, que veio aí, e agora nós estamos no último império, nós estamos no último império, o império da igreja papal, o império papal. Esse é o que mais durou, vem durando desde 1929 até 2020. É o império que mais está durando, é o império da besta, Vamos ver aqui, o que diz aqui. Antes de nós se aprofundar aqui no estudo, vamos ver o que diz aqui, Estudioso da Bíblia diz que o Papa posterior a Bento XVI seria o último Papa. Vamos ver. A profecia de São Malaquias, católica, que está circulando aí entre o povo, segundo os pequenos escritos de São Malaquias, o próximo Papa seria o último Papa da história. Segundo o escrito de São Malaquias, o nome do último Papa seria Peto Romano. A profecia de São Malaquias, ele escreveu a seguinte forma: na perseguição final, a Sagrada Igreja Romana reinará Pedro Romano, que alimentará o seu rebanho entre muitas turbulências, sendo que então a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída, e o formidável juiz julgará o seu povo. A profecia de São Malaquias aponta que a cidade das 7 colinas,
a qual o Apocalipse revela geograficamente aonde a besta está sentada, será destruída. Coincidência? A profecia católica entrando em acordo com a revelação do Senhor, a profecia de São Malaquias. No dia do apóstolo Paulo e João, eles teve a visão, o apóstolo João teve a visão de 5 reis. 5 tinha caído, um estava existindo. Apocalipse aí 17:10. Um estava existindo, 5 tinha caído, um estava existindo, outro ainda não era vindo. Mas quando vier, convém que ele dure pouco tempo. Vamos lá. Na revelação de João, tinha caído 5 reis. Um estava existindo, o outro ainda não era vindo. Então, qual foi, na época da revelação de João, qual foi aí os 5 reis que tinha caído? Foi 5 impérios. Primeiro, Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e a Grécia. Esse foi os impérios que caiu. Estava existindo o 6º império, que era Roma pagã, o papal pagã. Estava existindo esse império, que era o Roma imperial pagã temporal. Temporal. Por que temporal? Você vai entender daqui a pouco. Então, caiu 5 impérios: Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e a Grécia. E estava existindo o império temporal aí, que era o Império Romano, a Igreja Católica pagã. Mas quando foi a igreja, na época de Justiniano, quando ele chegou e assinou ali o edito, o código, uniu a igreja com o Estado, a Igreja Católica ganhou uma força tão grande no mundo. Ela começou a conquistar a terra, e ela foi de 538 até 1798. E nessa época a igreja dominou o mundo, a Igreja Católica. Essa era a igreja pagã temporal. Dominou o mundo, conquistando terra, tomando terra, trocou terra pelo terra, fez troca de terra por terreno no céu. Ou seja, você dava a sua terra aqui na terra e ela dava em troca um terreno no céu. Ela dava um terreno no céu. E sendo assim, a igreja criou essa tipologia aí, ideologia profundamente uma blasfêmia contra a Bíblia, porque o Papa se coloca no lugar de Deus, e aí dizendo que é o próprio Deus. Nós vamos ver isso aqui na frente. E aí fazia a troca de terreno aqui por terra no céu, e passava a escritura dos terrenos no céu. Então você dá suas terras e nós passamos a escritura de um terreno no céu. Lá quando você morrer lá, já vai direto para sua terra lá. E era essa negociação, e com isso ela começou a enriquecer muito, E aí o que aconteceu foi o seguinte: muitos aceitavam isso porque não tinha conhecimento, leigo, acatava, nem entendia a língua direito, em latim lá, falava em latim, enrolava o povão, e com isso ela foi enriquecendo aí, E todos aqueles que se levantou, que não aceitava, apareceu aí, o Papa Gregório IX, e
fundou a Inquisição, o Tribunal da Inquisição. Todos aqueles que não acatavam a ideia da igreja, a sua ideologia, as suas leis, o seu costume que ela implantou, essa igreja, ela era, ou seja, esse povo aí religioso, que na época a igreja de Cristo, que mais foi massacrada, foi morta na Inquisição, era chamado de herege. Herege era todos aqueles, a igreja verdadeira de Cristo é chamado de herege, porque não aceitava o dogma da igreja católica, não aceitava o dogma da igreja católica. E aí aconteceu que eles